sustentou, nós vamos crer daqui para frente? Não. Nós temos que dizer, até aqui o Senhor nos sustentou, como todos nós fomos sustentados por Ele. Mas nós temos que ter a certeza, a confiança, que vai continuar nos sustentando. Aconteça o que acontecer. Mude de ano. Sai de 2023, entra 2024, 2025. Ele vai continuar nos sustentando. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não é só o nosso consolador, Ele também é o nosso sustentador. Aleluia! Glória a Deus! Uma boa noite especial ao pessoal do Facebook, sempre nos prestigia. E aqui nós estamos para falar da Santa Palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Você também em casa nos prestigiando. Vamos ficar de pé. A Palavra de Deus hoje, aqueles que querem procurar a Bíblia, está em Marcos, capítulo 10. Nós vamos falar com o Pai. Vamos pedir permissão para falar da Palavra dele. Nós já falamos tantas coisas bonitas aqui. Vida do Pai, já louvamos. Agora, Senhor, é a hora de exclamar a Tua Palavra. É a hora de explicar a Tua Palavra. Mas não com sabedoria humana, mas com sabedoria do Teu Espírito, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor vai nos abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós entendamos. E também, Pai, nós queremos mais, nós queremos entender, mas nós queremos praticar. E na medida do possível, com a ajuda do Teu Espírito, nós queremos também passar para outros que tanto necessita entender as mensagens do Senhor. Por isso, Pai, vai abrindo nossos ouvidos e nossos olhos, vai nos dando entendimento. E eu tenho certeza que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos realizar mais essa missão. E vamos sair daqui alimentados, com o nosso espírito alimentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Hoje, mais um culto da família. Como nós vamos meditar e ver alguns versículos do capítulo 10 de Marcos, nós vamos falar hoje sobre o divórcio, sobre a separação, coisas que infelizmente se tornou assim algo normal nas famílias brasileiras, não, nas famílias mundial. Todo mundo, a separação se tornou algo normal. Como dizia os jovens antigamente, meu pai às vezes ia conversar com somente adolescentes, eles diziam, nada a ver. Então isso que eu estou falando, muitos vão falar assim, não tem nada a ver. Divórcio não se deu bem, acabou, cada um do seu lado. Nada a ver com o que você está falando. Mas não é eu que vou falar, não. É Jesus Cristo que vai falar. Eu, se eu falar, não é grande coisa, mas é Jesus que vai falar. Eu quero lembrar aos irmãos que lá em Ezequiel, Deus disse para ele, Deus sempre chamou Ezequiel de filho do homem. Está lá no capítulo 3. E ele diz, filho do homem, come desse rolo. E ele comeu do livro, comeu do rolo. E ele diz que quando desceu nas duas entranhas, quando a Bíblia fala em entranhas, é todo o nosso sistema, fígado, rim, estômago, bexiga, são as entranhas. Ele disse que tinha gosto de mel. Eu estou lendo aqui em Marcos 10, lembrei disso. Realmente o profeta teve gosto de mel. Mas quando ele falou para outros, quando ele deu aquele livro, simulando que outros que ouviram e engoliram, tinha gosto de fel, era amargo.
Porque a palavra de Deus ela corrige. Então o que nós vamos ler aqui, muitos teve o casamento com gosto de mel e hoje está amargo. Vamos ler Marcos capítulo 10. O título aqui na minha Bíblia está sobre o divórcio. Lembrando que hoje é o culto da família e lembrando que a separação, o divórcio, hoje se tornou algo muito popular, muito comum. Mas lembrando a vocês que para Deus, para o Pai, não é normal. Se fosse normal, ele não deixaria isso. E dizer também para os irmãos, a gente como pastor, muitos fazem essa pergunta. Pastor, eu sou separado, eu sou divorciado, eu posso casar de novo? Eu posso casar na igreja, minha aliança ser abençoada? A gente tem que explicar o que a Bíblia diz. Outros dizem, eu sou viúvo, arrumei uma namorada aí, viúva também, eu posso juntar com ela? Eu já casei uma vez. E às vezes as pessoas surpreendem o que Deus deixou escrito. Você é viúvo? Você encontrou uma viúva? Então comece como namorados virgens. É que a Bíblia fala. Comece namorando. Casa. Depois vocês vão morar juntos. Muitos interpretam, não, eu já casei uma vez, o outro lado também casou, é só nós, só juntar as panelas. Não é verdade? E não é nada disso. É um compromisso sério com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus, com a formação de uma nova família. Porque outros perguntam, como eu comecei dizendo, eu sou separado, ou sou separado, eu sou divorciado, ou divorciada, posso casar de novo? Aí a gente responde, no civil você pode, mas perante a Deus, você vai ter que fazer um exame. Nós vamos ter que fazer um exame aqui e ver por que da separação. Aí eu separei porque o meu marido bebia. Não podia ter separado. Cuida da bebedice dele até o fim. Eu separei porque o meu marido ficou doente. Perdeu a memória. Ficou meio doido. Cuide dele até o fim. Ele é seu marido. Eu separei porque o meu marido me traiu. Aí muda toda a vida. Aí aquela pessoa que foi traída está livre, está solteiro, está livre que não passa. Ele pode casar. Casar com quem, pastor Paulo? Se ele for homem, casar com uma que está divorciada? Depende do jeito que foi o divórcio dela. Se é ele divorciou porque ele foi traído, se é ela, vai ser companheira dele, está divorciada porque ela foi traída, estamos dois livres para casar na presença de Deus. O contrário, não. Quer casar, casa. Quer juntar, junta, mas nem a igreja tem autoridade para casá-los. Vamos ver o que Jesus falou, que havia muitos curiosos naquele tempo também. E hoje tem muitos que estão fazendo essa pergunta.
a minha casa em ordem. Eu li lá outro dia que Deus mandou Isaías falar com Ezequias para ele botar a casa em ordem. Quero botar a minha casa em ordem. Capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Jesus, sempre cercado de multidão e sempre ensinando. Versículo 2: E aproximaram-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o. Os fariseus só faziam perguntas tentando ver se ele caísse, tentando ver se a resposta dele o comprometesse. Essa era a intenção dos fariseus. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Olha que pergunta. É lícito o homem repudiar sua mulher? Versículo 3: Mas ele respondendo disse-lhes. Jesus nunca deixou ninguém sem resposta. E hoje também pode tirar as dúvidas com ele. Ele não vai deixar ninguém sem resposta. Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Olha a profundeza disso aqui. Versículo 5: E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza de vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento, mas tudo deu por ele. Sabe o que quer dizer por ele? A Bíblia, quando começa a narrar a história de Naamã, começa dizendo, Naamã, um grande capitão do exército da Síria, braço direito do governador, do general, porém leproso. Esse porém tem sempre algo que condena. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Hoje é briga no mundo inteiro, não é no Brasil só, para se usar um banheiro coletivo, um banheiro único, misturando, né? A parte masculina com a feminina. Desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Irmãos, famílias, cuidado com as intimidades entre os sexos opostos. Irmãos, adolescentes, cuidado com as intimidades com o sexo opostos. Pai e filha, mãe e filho, cuidado com as intimidades do sexo oposto. Um lado é um fio negativo, do outro lado é um fio positivo. Amar é uma coisa, abraçar é uma coisa, um abraço fraternal, um abraço de amor, um beijinho no rosto, aleluia. Mas não é porque você é pai
que você vai ter toda a intimidade com a tua filha. Não é porque você é mãe que você vai ter toda a intimidade com o teu filho. Volto a dizer, um é filho positivo, outro é filho negativo. Eles não podem se gostar, te dar choque, te dar sai fogo. E às vezes, enganosamente, as famílias interpretam isso como amor. E Deus está dizendo hoje, para nós aqui, para você do Facebook, cuidado com esses dois filhos. Cuidado. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Irmãos, eu entendo aqui que hoje já não se usa mais. Eu entendo aqui dentro de uma conta bancária, conta conjunta, é a sua carne, é uma carne só. Tem conta no banco, tem junto com a sua mulher. A mulher tem conta no banco, tem junto com o seu marido. Não pode existir nada que se separe. É uma só carne. Está dizendo aqui, mas as coisas foram mudadas. As coisas foram modernizadas. Versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Se você casou, sua esposa adoeceu, uma enfermidade pesada, uma das enfermidades mais pesadas está aqui, a mental, o equilíbrio. Você não pode deixar. Se você casou, o seu marido enveredou para o bebedice, não adianta alguém dizer, mas você já sabia que ele ia beber. Você quando você namorou ele, de vez em quando ele vinha cheirando álcool, mas você casou com ele. Mas você não pode separar. Está vendo como é que é as coisas? Não é fácil. A gente só pensa que é fácil ser cristão. Não é fácil. Aquele que respeita e obedece os mandamentos do Senhor. Não é fácil. Ele não pode, ou ela, separar. Ah, mas até quando eu vou aguentar isso, pastor? Ele vai dizer até quando é o Senhor. Cumpra do Senhor da gente. Se você cumprir, o Senhor vai dar jeito. O Senhor vai chegar uma hora, vai arrancar a bebida fora, ou também vai levar ao escape. No momento certo, a Bíblia diz, eu lhe darei o escape. Mas não é você que tem que procurar esse escape. Ah, não, eu não quero tomar, não. Todo dia meu marido chega cheirando álcool, bebendo. Você vê
Vocês veem a força que tem da traição, né? Se nós for lá na Bíblia, vamos já, Gálatas, capítulo 5, acho que é Gálatas, capítulo 5, isso, Gálatas, capítulo 5, vai falar das obras da carne. E fala do fruto do Espírito. E diz que se nós andarmos em Espírito, o desejo, a concupiscência da carne não vai nos atingir. E ele descreve aqui a obra do Espírito, o fruto do Espírito são as coisas mais lindas do mundo. Mas ele descreve a obra da carne. E a primeira dela está aqui: adultério. Não pode haver adultério dentro de um casal. Mas o adultério dá direito à separação legítima, à separação permitida pelo Pai, por Deus, pela própria palavra de Deus, dá esse escape. Somente esse escape existe para o casal: adultério. Nossa, mas como é pesado, né? Quer dizer que você tem um marido aí que matou meia dúzia aí fora, está na cadeia, você pode pedir o escape para Deus e substituir, pedir o divórcio, segundo a palavra de Deus, não. Espere ele sair da cadeia. Cuide dele. Aconselhe ele. Leva ele para a igreja. Ele não adulterou, adulterou é outros 500. É o primeiro da lista das obras da carne. Primeiro, que é o adultério. Porque as obras da carne, a gente até nunca pode deixar de ler toda ela, para que a gente sempre fique alerta, né? Que essa danada das obras da carne é algo fantástico, é algo que nos assusta. Olha aqui, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aí, irmãos, está aí o que é que a resposta aos fariseus. Depois ele diz: portanto, que Deus ajuntou, nada o separe o homem. Versículo 10: em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Os discípulos ainda tinham dúvidas. Quando chegaram em casa, no particular, eles pegaram o mestre ali do lado, no versículo 11, e ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adúltera contra ela, adultera contra ela. Vamos ler direitinho, que haja entendimento.
E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera com ela. Outra quem? Outra adultera. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outra, adultera. Outra quem? O casar com outro. Outro quem? Outro adúltero. Irmãos, lá em Coríntios também há muita interrogação, há muitas explicações sobre o adultério, sobre o divórcio. E é algo que eu sei que tem muitas famílias, muitos que conheceram a palavra de Deus. Posso dizer também um percentual muito grande quando se fala em adultério. Eu acredito que seja um percentual em torno de 90% o homem, 10% a mulher. A mulher tem sido muito vítima do adultério. E para os livros grandes aí, para os artistas, para a mídia, isso aí é tudo normal. Adulterou ou não adulterou, enjoou, trocou. Dá até rima. Enjoou, trocou. E não é bem assim. Não é assim. É algo muito sério. Porque você está constituindo o quê? Você está constituindo uma família. Outra coisa que a gente encontra normal, se tornou normal, as pessoas não se casarem mais. E hoje, as pessoas sempre alegam alguma coisa, é muito caro. Hoje, no cartório é R$800. Mas hoje já não é mais desculpa. Se a pessoa não tiver comprovar que ele não tem os R$800, não vai custar nada. E ele vai se casar. É que o pessoal foge desse compromisso. E esquece que judicialmente é o mesmo compromisso que se fosse casado. Fica 5 anos com a mulher, more com ela, com 5 anos, ou a mulher, o homem, tanto faz, casado, sem ser casado. Claro que tem problema, abrir uma conta, documentação, aquelas coisas todas. Mas na hora de repartir alguma coisa, é como se fosse casado. E se perguntar para Jesus, Jesus vai dizer: ei, põe sua casa em ordem. Você precisa casar. Você precisa casar no civil, casar na igreja. Isso. Seu casamento será abençoado. Então, às vezes, para se cometer um adultério, é levado muito a sério. É o que impede de você estar realmente pronto para casar com outro. Que não adulterou. E você também não adulterou. Então, o adultério é o que mais chama a atenção de Deus, do Pai, que é a traição, né? É a traição. Você tem perdão para isso? É. Qual o maior exemplo de adultério que a Bíblia deu? A Bíblia já juntou, né? Juntou com Davi, já juntou o adultério e o homicida. Ele adulterou e mandou matar. Agora, lê a história de Davi depois que ele cometeu isso. Depois que logo que Deus mandou aquela
aquele profeta dele, Natan, corajoso, contar a passagem, a parábola da ovelhinha. Ele estava, Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava contaminado do pecado que ele cometeu. E essa historinha que Natan, Deus pediu para Natan contar, essa parábola, ele interpretou, entendeu ela, mas ele achava que não era com ele. Ele disse: faz esse camarada pagar 4 vezes o que fez. O camarada merece a morte. Adultério. Aí Natan, com toda a sua coragem, diz: esse cara é você, rei, é tu, rei. E se nós for olhar a história, veja a família de Davi, o que ela virou dali para frente. Virou de perna para o lado. Filho contra filho, filho contra pai, filho querendo matar o pai. Até o momento, segundo os historiadores, próximo de 1 ano de sofrimento, Davi guardando aquilo dentro dele, que ele fez o Salmo 51. O próprio título de algumas Bíblias diz: Davi pede perdão do que ele cometeu, adulterou e foi homicídio. Então, se nós ir buscar aí lá no Salmo 32, é quando ele se sentiu perdoado. Ele diz: como é bom a gente não ser acusado de pecado. Ele diz assim, vou complicar mais um pouquinho só, é bem rápido. Aqui ele se sentia aliviado, aqui ele se sentia leve. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. E o que aconteceu com ele? Ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos, pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou sequidão de espinho, que é uma seca, uma lavoura seca, um galho seco, que quer dizer aqui sequidão de estio. É sequidão, é estação do ano seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, queridos irmãos, o casamento é só Deus que pode separar. E se a gente for olhar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Ele não quer ver um filhinho chamando o pai, né? Filhinho de 8, de 9, de 7 anos. Mamãe, cadê o papai? Papai foi embora. Papai, cadê mamãe? Mamãe foi embora. Irmãos, vocês que ouviram essa mensagem, esforce, procure botar a casa em ordem. A casa está querendo virar de perna para o lado. Procure buscar, por colocar em ordem.
procure ver se há uma saída para você poder casar de novo, casar no civil, casar na igreja, dar andamento, dar continuidade à família de Deus. Deus disse: primeiro lugar sou eu, segundo lugar é a família, terceiro lugar é o trabalho, porque nós temos que trabalhar no suor do nosso rosto, nós vamos comer o pão. E o quarto lugar é a igreja, é a congregação, é a união. Ficamos com essa palavra, irmão, já deu 9:5. Ficamos com esse ensinamento, com essa observação. Sei que, às vezes, aquele que está com a casa desarrumada, eu sei que judia, eu sei que machuca, mas é para machucar mesmo. Ezequiel engoliu aquele rolo, engoliu aquele livro, mas ele era um profeta. Ela entrou doce como mel, mas para aquele que está fora, aqueles que está em desobediência, aquele que a sua casa não está arrumada, esse livro você vai engolir, ele vai ser amargo como ferro. Mas engula, que uma hora que vai se tornar doce, em nome de Jesus. Amém. Ficamos com essa palavra, vamos orar. Francisco vai trazer para mim. Francisquinho, traz para mim aqui, Francisquinho, eu vou ler os compromissos nossos até o final do ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, 22/12, culto de cura e libertação. Domingo, 24/12, às 18h30, culto de Natal. Esse culto, quem vai, claro que a Leninha vai estar aqui, o Geraldo, dando todo o apoio espiritual, apoio humano, mas o Luizinho Dias é o que vai trazer a palavra. E os próximos eventos até o final do ano é o culto do Morando, dia 30/12, que a gente já vem anunciando, e 24/12, não, aqui eu repito. E domingo, 31/12, às 22 horas, o culto da virada. Eu acredito que já tem convidados de fora, o José de Moraes, que vem todo ano, ele vem com a Fernanda, vem com o Pedrinho. Eu acredito que nós vamos ter em torno de umas 40 pessoas. E vai ser uma bênção na confraternização e vai ser no culto. E nós vamos estar aqui, com a graça de Deus, porque na terça-feira, que é o dia 26, nós estaremos voltando para a Borda da Mão. E a construção, nós estamos com bastantes projetos aí, para começar o ano trabalhando. Hoje eu já comprei os bujãozinhos, o Davi já fez o decalque, nós vamos colocar. Eu quero ver se eu já levo no sábado. É no sábado, não na sexta, né? Não, no sábado. Sábado. No sábado, nós vamos encontrar com o pastor Nelson, ele vai lá buscar os morangos, eu vou levar para eles. E aí nós vamos passar, deixa eu passo uns vídeos, bujãozinho para eles lá, eles colaboraram com nós também no bujãozinho do Noel. O cofrinho estilo bujãozinho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, aqui estamos terminando, Senhor, a Tua palavra, pedindo, Senhor, a Tua permissão para que nós vamos para casa, para que nós vamos embora, Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo, descansar. Amanhã mais um dia de trabalho, quinta-feira, mais um dia útil, Pai. Abençoa cada um de nós, leve cada um de nós para a nossa casa, que tenhamos uma noite de sono, carregada de bênção, de descanso, e sendo que estamos conscientes que o Senhor está com nós, e que até aqui o Senhor nos sustentou, e certeza absoluta que o Senhor continuará nos sustentando. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Salva as palmas. Graças a Deus. Você